A nação de Israel é um povo que sempre viveu em guerra, sempre foi muito perseguido e visado pelos povos inimigos, mas sempre foi um povo vencedor. Quando os seus governos andavam segundo os preceitos da vontade divina, Israel sempre venceu, sempre foi vencedor. E quando saíam fora dos parâmetros, das regras estabelecidas por Deus, Israel começava a perder guerras, perder terrenos e sofrer derrotas. Mas Israel foi um povo e é um povo vencedor e sempre é um povo muito poderoso, sábio, muito estruturado em termos de poderio militar, muito estrategista, e é um povo que tem a proteção divina, porque a Bíblia diz que Israel é o povo de propriedade exclusiva de Deus, é a menina dos olhos de Deus, ela é a videira, Israel é uma propriedade exclusiva de Deus, Deus sempre protegeu a nação de Israel. Nós olhando para a história bíblica, no livro de Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão e que Abraão ia proceder dos seus lombos um filho, e só porém Sara era estéril. E com a permissão de Sara, Abraão entrou a escrava, a Agar, e Agar lhe proporcionou um filho, e esse filho foi chamado de Ismael. E posteriormente Deus, na idade avançada de Abraão e de Sara, Deus prometeu a Abraão e a Sara o filho da promessa, e prometeu que eles iam ter um filho, e na verdade eles tiveram um filho. Sara engravidou e teve a Isaque. Isaque é o filho da promessa. E Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá. E dessa geração, dessa genealogia, veio proceder Jesus. Chegou em Jesus, nasceu Jesus de Nazaré, pelo passar das gerações, que seria o filho do Deus Altíssimo, e veio do filho da promessa. No livro de Gênesis capítulo 12, Deus faz promessa a Abraão. No livro de Gênesis capítulo 15, Deus promete um filho a Abraão. No capítulo 16 do livro de Gênesis, Abraão tem um filho com Agar, e este filho chama-se Ismael. E no capítulo 21 do livro de Gênesis, Deus proporcionou a Abraão e a Sara a Isaque, o filho da promessa. E Deus prometeu a Isaque e a Ismael que seriam duas nações poderosas, dois povos inumerosos e duas nações poderosas. E Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá. No livro de Juízes, capítulo 19, versículo 10, a Bíblia fala sobre Jerusalém. Jerusalém outrora tinha o nome de Jebus. Jebus significa Jerusalém. E em Gálatas 4:26, o apóstolo São Paulo falou que Jerusalém, ela é uma cidade de cima, é uma cidade dos céus. Então é a cidade de Deus, Jerusalém. Gálatas 4:26. E no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, e o autor desconhecido da Epístola aos Hebreus, ele escreveu que Jerusalém é uma cidade celestial. Então Jerusalém é a cidade dos judeus, é a capital oficial de Israel. E no capítulo 7 de 2 Samuel, versículo número 13, e era para Davi construir o templo em Jerusalém, mas por ele ser um homem que derramou muito sangue, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. E então ele proporcionou a Salomão, filho de Davi, que Salomão construísse o templo em Jerusalém, para que ali Deus estabelecesse o seu nome em Jerusalém. Em 2 Reis 21, versículo 4, a Bíblia diz que
Deus falou assim: eu porei ali em Jerusalém e estabelecerei ali o meu nome. Em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. Hoje a capital de Israel é Tel Aviv, mas na verdade, biblicamente, à luz da Bíblia e enfaticamente à luz da Bíblia, a capital de Israel é Jerusalém. À luz da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, é Jerusalém. E em 2 Samuel 7,13, nós vemos Salomão construindo o templo em Jerusalém, e ali Deus estabeleceu o seu nome em Jerusalém. E em 2 Reis 21:4, Deus também falou assim que eu porei ali o meu nome na cidade de Jerusalém. E no livro de Apocalipse de São João, capítulo 21, versículo 2, o apóstolo São João, quando foi exilado na ilha de Patmos, na costa da Turquia, numa ilha desolada e rochosa, para ser morto e comido pelas feras, ele teve lá as revelações do Apocalipse e ele viu a Jerusalém celestial em uma visão, em um arrebatamento. Ele viu a Jerusalém, que era uma Jerusalém celestial. E se a Jerusalém é celestial, a Jerusalém é de propriedade única e exclusiva de Deus, então ela é a capital de Israel, por consequência dessas grandes verdades. No livro de Mateus, capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, quando Jesus entrou em Jerusalém para ser crucificado, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Jesus chegou às portas de Jerusalém e diz a Bíblia que ele chorou amargamente e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes eu tentei ajuntar os teus filhos, assim como as galinhas acolhem os seus pintainhos debaixo das suas asas, e você me desprezaste, Jerusalém. Se você pelo menos soubesse o dia da tua visitação, e naquele dia Jesus dissera que Jerusalém estaria em guerra até o final dos tempos. É por isso que as guerras não se acabam lá no Oriente Médio. E Jerusalém sempre está envolvida em conflito, porque, na verdade, Israel, o povo judeu, não acreditou que aquele menino que nasceu em Belém da Judéia, que os profetas profetizaram, que Zacarias profetizou, que Isaías profetizou e que Miqueias profetizou, e não era o Messias deles. E eles não aceitaram o Messias, então desprezaram o Messias. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, só porém os seus não o aceitaram. Mas a todos quantos o aceitaram, ele deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus porque creram no seu nome. E por consequência disso, Jerusalém está sofrendo, Israel está sofrendo até os dias de hoje. Está sendo perseguido e muitas nações querem ver Israel simplesmente extirpada do mapa mundi, da face da terra. A Bíblia Sagrada diz que até o ano 70, no Império Romano, até o ano 70, Jerusalém existia, Israel existia e a capital de Israel era Jerusalém. E no ano 70, o Império Romano invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, derrubou o templo, destruiu Jerusalém e os cristãos na época, os judeus na época, tiveram que fugir para todas as partes do globo terrestre e Jerusalém deixou de existir do ano 70 até o ano de 1948. Agora, recentemente, quando Israel voltou de todas as terras longínquas do mundo e fluíram novamente para Jerusalém para estabelecer o Estado judeu, e o Estado judeu foi reconhecido pela ONU e por alguns países como nação. Mas Israel já era uma nação. Ela foi destituída do mapa como nação devido à ação do Império Romano no ano 70 depois de Cristo. E no livro de Apocalipse 21, versículo 2, João viu a nova Jerusalém
celestial nessa visão. Então Jerusalém é a cidade de Deus, onde Deus estabeleceu ali para pôr ali o seu nome. E em Mateus 23, 37, Jesus dissera: Jerusalém, tu que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados, quantas vezes eu tentei acolher os teus filhos como as galinhas acolhem os seus pintainhos debaixo das suas asas, só porém vocês me desprezaram, Jerusalém. Mataram Jesus, crucificaram Jesus e desprezaram Jesus como Messias. Os judeus ainda esperam o seu Messias e o seu Messias ainda virá para lhes dar um grande livramento em uma ocasião futura que ainda vou mencionar nessa pregação. A Bíblia Sagrada fala no livro de Apocalipse de São João, capítulo 12, versículo número 6. A Bíblia fala que uma mulher vestida de sol, que é a luz da Bíblia, a luz da profecia, ela é a nação de Israel. Ela será invadida pelas nações do norte, encabeçada por uma superpotência mundial, pelas nações do eixo do mal. Eles invadirão Jerusalém e Jerusalém terá que fugir para o deserto. Mas isto vai acontecer na última semana do profeta Daniel, na 70ª semana do profeta Daniel, nos 3 anos, na segunda metade da 70ª semana do profeta Daniel. E aí, então, a igreja já foi levada com Jesus no arrebatamento, e quando Cristo, no 7º ano, quando estiver se findando o 7º ano da grande tribulação, quando acontecerá a grande batalha do Armagedon, que a Bíblia fala, há poucos dias o presidente dos Estados Unidos estava falando sobre a batalha do Armagedon, sobre o Armagedon. O Armagedon é uma palavra hebraica. Ela está registrada em Apocalipse, capítulo 16, versículo de número 16. Armagedon, o Monte Megido. Ela está próxima ao Monte Carmelo e ela está ao sudoeste da Galileia. E quando acontecer que as nações do norte se unirem para lutarem contra, invadirem Jerusalém, invadirem Israel, Israel fugirá para o deserto, Cristo romperá nas nuvens com a sua igreja para estabelecer o seu reino milenar na terra. Aí então ele irá destruir as nações e dar livramento para Israel. Essa é a grande verdade da Bíblia. E uma coisa que eu não sei se todos os seres humanos, os comentaristas, sabem: como surgiu o nome Israel, como surgiu a nação de Israel, de onde procede o nome Israel. Israel surgiu no capítulo 32, versículo de número 28 do livro de Gênesis, quando um homem chamado Jacó, pai de 12 filhos e de uma filha, Jacó, o pai de Judá, e o Jacó teve uma luta com um anjo de Deus, com um ser celestial, durante a noite toda, e pela manhã, pelo alvorar do dia, o anjo pediu a Jacó que o largasse, e o Jacó disse: não te largarei sem primeiro você me abençoar. E o anjo foi preciso ferir Jacó na ilharga da coxa, da sua coxa, para que o Jacó o largasse. Mas antes do anjo se afastar de Jacó, ele disse: eu vou te abençoar. A partir de hoje, o teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. E Israel surgiu, a nação de Israel, o nome Israel, as 12 tribos de Israel, são os 12 filhos de Jacó, surgiu no capítulo 32, versículo 28 do livro de Gênesis. E Israel é uma nação poderosa, e ela é uma nação abençoadíssima, porque ela tem a proteção divina. Ela é a menina dos olhos de Deus. O arcanjo Miguel protege Israel. E quando não houver mais solução humana,
para a nação de Israel. Cristo descerá nas nuvens para destruir os poderosos da terra, para salvar o seu povo, a menina dos seus olhos, a nação de Israel, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva dele. E eu quero dizer enfaticamente a todos os judeus existentes na terra, porque eu, na verdade, também tenho uma descendência judaica. Tenho descendência judaica, alemã e portuguesa. Mas lá no fundo, lá no passado, as minhas origens são origem judaica. E eu quero dizer a todos os judeus existentes na terra que Cristo pelejará por esta nação. E esta nação, quando anda de acordo com os princípios da palavra de Deus, ela será uma nação imbatível e invencível, porque eu tenho estudado muito a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e tenho observado todas as guerras que Israel participou. E quando Israel andava decentemente na presença do Deus Todo-Poderoso, Deus pelejava por eles. Muitas guerras Deus venceu com a sua própria mão, como foi aquela guerra de Ezequias contra o rei da Síria. 185 mil soldados foram mortos numa noite por um anjo, um ser celestial, um enviado de Deus à terra para destruir os exércitos das companhias do rei assírio. É assim que acontece. Portanto, Deus que te abençoe e te guarde. A nação de Israel é uma nação protegida, em que os olhos de Deus, os anjos de Deus, a potentíssima mão de Deus está sobre essa nação, e essa nação é poderosa e é uma nação mais do que vitoriosa. Deus que nos abençoe e nos guarde. Me solidarizo com os mortos, com os mártires que morreram defendendo o país, foram emboscados por homens malignos, criminosos e obcecados por derramamento de sangue. Homens que não têm Deus na vida e não têm Jesus no coração. Deus que abençoe a pátria judaica e também abençoe a nossa pátria brasileira na autoridade e no poder do nome do Cristo vivo, do nosso Jesus maravilhoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está escrito no livro de Apocalipse de São João, capítulo 19 e capítulo 20. Nós podemos todos ler e ver como Jesus está nos dias de hoje. Deus que nos abençoe e nos dê vitória na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.